mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha sobre os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Repete comigo, queridos: era um exército enorme. Muito bem. Qual que é o maior problema que nós temos hoje como igreja? Quais são as maiores dificuldades hoje que impedem uma igreja de crescer? Você sabe? Certamente você que é um pastor, presidente, você pode sentir na pele quais são as dificuldades que você tem. Qual que é o maior problema que você tem na tua igreja que está te impedindo de crescer como igreja e de repente como pessoa também de crescer? O que está te impedindo de crescer? Quais são as dificuldades que você tem? Antes de falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho sobre a essência do crescimento na visão MDA. A essência do crescimento. Então, querido, mas antes de falar um pouquinho sobre a essência do crescimento, na visão do MDA, eu quero falar um pouquinho também sobre aquilo que está nos dificultando. Quais são as barreiras? Nós vamos falar de alguns fatores que podem estar te impedindo de crescer como um líder, como igreja, que a sua igreja está, de certa forma, tendo dificuldade de crescer. Alguns fatores. Antes de falar da essência do crescimento na visão MDA. O primeiro fator, pastor, líder, você que está aqui, meu querido, nesta tarde. O primeiro fator que eu listei aqui, que pode estar te impedindo a crescer, não é o caso de todos, mas alguns, isso pode ser uma realidade, é o orgulho denominacional. Então eu vou falar de mim mesmo. Eu pertenço a uma denominação, sou da Igreja Batista, da Convenção Batista Nacional, da CBN, e eu fiquei muitos e muitos anos dizendo: eu sou batista. Eu nasci na Convenção Batista Brasileira, meu pai foi plantador de igreja, eu já nasci dentro de uma igreja, então eu fui ensinado que a Igreja Batista é a melhor igreja do mundo. Eu nasci e cresci. Depois eu fui para a Convenção Batista Nacional, que é a Igreja Batista um pouquinho mais pentecostal, que tem a liberdade dos dons espirituais, e eu continuei entendendo isso, que a gente era muito bom, e que a gente dava uma ênfase na palavra, né? Na Batista Brasileira a gente tinha um orgulho que nós somos muito bons, porque nós somos a palavra de Deus, nós ministramos a palavra de Deus, e nós somos muito bons nessa área. Depois eu fui para a Convenção Batista Nacional, onde eu aprendi que os tradicionais, eles dão muita ênfase na palavra, e os pentecostais dão muita ênfase nos dons ou na oração. E na verdade estava faltando uma igreja que seria o equilíbrio, que seria uma igreja que dava muita ênfase na palavra, mas também que desse muita ênfase na oração. E a Igreja Batista Nacional é uma igreja maravilhosa. Então ela tem esse foco, não desprezar nem a palavra e nem a oração, porque as duas coisas são importantes. Amém? Ricardo, Joel, eles continuam igual ontem à noite. Eu disse que a palavra e a oração, as duas coisas são importantes, só que uns 3 só disse que amém. Eu vou te dar mais uma chance, amém? Então, diga assim, a palavra é muito importante e o poder também é muito importante. Tanto palavra quanto oração é muito importante. Amém? Muito bom, muito bom. Não esqueça que nós temos um combinado aí. Se alguém cochilar do seu lado, você vai dar uma cutucada nele. Amém? Muito bom. Ok, querido. Então, eu tinha um certo orgulho denominacional. Então eu não procurava nada fora da denominação, porque eu entendia que dentro da denominação eu tinha tudo o que eu precisava
para crescer como igreja. E fiquei muito tempo pensando assim, e isso me atrapalhou muito de crescer. Nós começamos uma igreja do zero. Em 2002, 2003, nós organizamos essa igreja. Eu, a minha esposa querida, por favor, querida, fique em pé, a minha esposa, a pessoa... Isso. A minha esposa querida, tá certo? Acabei esquecendo de apresentá-la. Então, aí o que aconteceu, querido? Eu, a minha esposa, mais 2 irmãs, nós começamos a Igreja Batista no Riacho Grande, Igreja Batista Vida, Igreja Batista Renovada, no Riacho Grande, São Bernardo do Campo. E tivemos muita dificuldade de crescer, porque nós ficamos pensando naquilo, olha, é assim, nada fora é importante, é só aqui dentro da denominação. Então a primeira coisa que pode estar impedindo alguém de crescer, talvez até nesse lugar, é o orgulho denominacional. Segunda coisa, é uma visão equivocada do papel do pastor. Muitos líderes ensinam que o papel do pastor é ser um bom pregador, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, amém? Que não é apenas ser um bom pregador, acima disso é necessário que a gente dê a vida pelas nossas ovelhas, começando pela nossa família, pelos nossos discípulos, e a gente colocando o nosso coração 100% para poder assistir às nossas ovelhas, amém? Então pregar um bom sermão não é ser um bom pastor, não é o suficiente para que sejamos bons pastores. Um outro obstáculo, indisciplina ministerial, não priorizar o que Jesus priorizou. Tem algumas igrejas, alguns pastores que fazem tantas coisas, mas não fazem aquilo que Jesus mandou fazer. E aí nós temos um perigo muito grande. Você corre o risco de, quando você chegar lá e se apresentar diante de Jesus, ele falar: filho, o que você fez na terra por mim? Viu, Ricardo? Aí ele chega: Senhor, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Seria mais ou menos o equivalente a você pensar que Jesus gosta muito de bolo de chocolate, e você prepara aquele bolo, aquela torta de chocolate tão deliciosa, e fala: eu vou levar para Jesus. Eu amo, eu vou levar um bolo de chocolate muito gostoso para Jesus. Quando você chega lá, só que a gente faz uma média, né, para ser educado, a gente não fala não gostei, né, então a gente pega aquele negócio e dá uma disfarçada. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, ela me deu um copo cheio de café, e eu fui tomar o café, mas estava ruim, irmãos, mas estava ruim aquele café, e eu tomei um golinho, e o copo era grande. Sabe quando você fica disfarçando assim, poxa, essa irmã tem que ir em algum lugar, eu tenho que dar um jeito de jogar esse copo de café fora. Você não fala que não está bom, você não fala que não está gostoso, não é verdade? E você fica ali: agora o que eu faço com esse negócio? Você ganhou um presente, você ganhou alguma coisa, mas você não está gostando, mas também você não quer falar que não está gostando por uma questão de educação. Jesus não é assim. Jesus não vai ficar lá fazendo essa média com a gente. A gente corre o risco de chegar diante dele e apresentar um bolo de chocolate, e ele falar assim: Jesus, eu trouxe para ti um lindo bolo de chocolate. E Jesus vai falar assim: filho, mas eu não gosto de bolo de chocolate. Ou seja, nós passamos a nossa vida toda na terra fazendo um monte de coisa, mas nós não fizemos aquilo que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer, irmãos? Jesus mandou fazer o quê? Discípulos. Você que está entendendo até aqui, levante sua mão bem alta e aplauda o Senhor. Muito bem, queridos. Aí, o que aconteceu? Quando você aplaude o Senhor, na verdade tem 3 propósitos isso. Primeiro, o Salmo 47 fala que é para a gente louvar o Senhor com palmas. Segundo propósito, se alguém estiver dormindo, vai acordar. Você tem que aplaudir bem forte, principalmente depois do almoço. E terceiro propósito, que enquanto você aplaude o Senhor, eu tomo água, amém? É assim. Então, veja bem. Então, queridos, olha, segundo obstáculo, então, é uma visão equivocada do papel do pastor. Terceiro obstáculo, indisciplina ministerial.
Então, não priorizar o que Jesus priorizou. Quarto obstáculo, ansiedade, muita ansiedade para crescer. De repente você veio aqui, você pegou algumas estratégias, participou do workshop. E cada workshop, coisa maravilhosa. Amanhã continua? Não tem, né? Só hoje. MDA 1, 2, 3, você perdeu, complicou. Então você participou dos workshops, participou aqui das ministrações, você saiu daqui e falou, eu vou implantar esse negócio, que esse negócio vai funcionar. Eu percebi nos workshops, alguns pastores dizendo, mas eu fiz tudo errado, mas eu comecei tudo errado, mas eu fiz assim, e agora o que eu faço? Porque eu já estou lá na frente, o que eu faço de novo? Como que eu conserto esse negócio? Uma complicação. Você sabe, você traduzindo isso, querido, isso chama-se ansiedade. Então a pessoa chega, pega um monte de informações, no outro dia ela quer colocar tudo em prática. Foi aquilo que o Luiz citou a respeito do nosso querido pastor Daniel, né? Então ele acabou pegando rapidamente, tentando colocar, né? Luiz, você falou do segredo dele, agora nós sabemos. Todo mundo aqui sabe, tá? Então não é novidade. Então, é aquela ansiedade que eu tenho que colocar, eu tenho que começar a célula protótipo. Eu tinha um discípulo que ele falou, como é que eu faço? Eu já vou começar a célula protótipo, e eu já vou multiplicar, e no mês que vem já dá para eu multiplicar. Querido, calma, tenha paciência. Aliás, eu entendo o seguinte, que a célula protótipo, se alguém vai começar aqui com célula protótipo, creio que tem muitos que vão começar, você tem que trabalhar muito os princípios nela. Você tem que trabalhar, eu gosto muito daquele princípio de Atos capítulo 2, de 42 em diante. Você pega aqueles princípios e você vai vendo um a um, o que eu não estou praticando na igreja, porque num grupinho de 10 pessoas, mais ou menos, é fácil você colocar todos os princípios em funcionamento, princípio de generosidade, princípio de unidade, princípio de comunhão, princípio de estar junto, princípio de oração. Ali em Atos capítulo 2, 42 em diante, você vai ver esses princípios. E no finalzinho lá, no versículo 47, fala assim, que essa célula era tão gostosa, mas tão gostosa, que o próprio Senhor acrescentava a cada dia aqueles que deveriam ser salvos. Então, sua célula protótipo não deve multiplicar enquanto ela não estiver vivendo essa essência da vida cristã, porque senão ela é a base das outras células. Se você multiplicar ela precipitadamente, com ansiedade, você vai fazendo de forma errada, e lá na frente você vai ter que consertar, e consertar é muito mais difícil. É muito importante você ter paciência nesse momento, não ter ansiedade, para você ir fazendo as coisas de uma forma correta, sem pular, sem passar por cima de nenhum princípio. Amém, querido? Muito bem. Então, e tem tantos outros fatores aqui que podem nos impedir de crescer. Agora, esse texto que acabamos de ver em Ezequiel capítulo 37, fala a respeito da nação de Israel. Israel aqui Deus está chegando para o profeta Ezequiel e está pedindo para ele profetizar sobre a nação de Israel, que estava espiritualmente falando morto. Eles estavam mortos espiritualmente, porque eles tinham envolvido com o pecado, se envolvido com a idolatria, se envolvido com tudo aquilo que não agrada o Senhor. E nós sabemos, nós estamos ministrando para pastores e líderes aqui, que quando a pessoa se envolve com o pecado, ela morre espiritualmente falando, ela fica morta, ela precisa da vida de Deus nela novamente. Então, querido, o que aconteceu? Deus chega para o profeta e pede para ele profetizar a nação de Israel, só que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Então hoje nós somos o Israel de Deus na face da terra. A igreja é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Cada um de nós somos o Israel de Deus. Nós somos esse povo chamado de Israel hoje. Agora, qual é o grande problema que nós temos em nossos dias? O grande problema, que apesar da palavra dizer que nós devemos viver uma vida na plenitude de Deus, uma vida abundante, muitas de nossas igrejas não estão desfrutando dessa vida na sua totalidade, na sua plenitude, na sua totalidade. É muito importante.
Agora, queridos, veja bem, esse é o grande problema que nós temos. Jesus chega e fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então nós precisamos desfrutar dessa vida abundante, vivê-la na prática, colocar em prática em nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, viver a plenitude de Deus. Eu vi a bispa ministrando lá, a bispa Débora, lá no workshop. Eu achei muito legal o que ela falou, que ela disse o seguinte, que vida cristã é um estilo de vida. É você acordar orando, sair, escovar os dentes orando, tomar café orando, louvando e adorando, pegar o seu carro e trabalhar adorando, louvando, trabalhar dando graças a Deus o dia todo e voltar para casa adorando e louvando o Senhor. Quando a gente estiver nessa plenitude, essa convicção, essa vida, acontecendo isso conosco, então nós estamos vivendo a vida de Deus na face da terra. Agora, querido, o nosso tema é a essência do crescimento na visão do MDA. Para que haja crescimento em nossa igreja, é necessário, em primeiro lugar, Deus chega profeta e fala: profetize. E ele profetizou aqueles ossos secos. E o que aconteceu com esses ossos secos? Eles começaram a se agrupar, eles começaram a se formar, e eles se formaram, e na minha mente eu posso entender que passou a existir uma estrutura óssea naquela pessoa, ali pronto para que fosse acrescentado as outras coisas nessa estrutura. Então, para que você possa crescer, querido, no seu ministério, para que você possa crescer na sua igreja, para que você possa crescer na visão MDA, a primeira coisa que precisa acontecer, que você precisa ter uma boa estrutura na sua igreja. Muitas igrejas não crescem porque não estão bem estruturadas para crescer, não estão preparadas para crescer. Então é muito comum alguns irmãos, um grupo de irmãos que não tem estrutura, então começar a orar e tal, e o Espírito Santo vem, e é uma confusão no nosso meio, porque a Bíblia fala claramente, em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: recebereis o poder que há de vir sobre vós, para me ser testemunha, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Só que nós buscamos o Espírito Santo, e muita gente faz isso por motivação errada, somente para ter o dom de língua, o dom de... Não é que está errado isso, mas a motivação pode não estar certa. Então o que acontece? O poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, Jesus quer enviar sobre a nossa vida, para a gente ser testemunha, para a gente servir, para fazer discípulos, para evangelizar, para ganhar o mundo para Cristo, amém? Dons são apenas ferramentas necessárias para a gente servir melhor ao Senhor, mas não é um alvo em si mesmo. O alvo são vidas. Para a gente alcançar vidas para Jesus, nós precisamos desse revestimento de poder para alcançarmos vidas para o Senhor Jesus. Então a primeira coisa que você precisa, e no MDA, nós temos uma boa estrutura das células, uma célula bem estruturada. Isso é muito importante, para que você possa depois colocar o vinho novo nela. Muito importante ter essa estrutura, uma estrutura de supervisão. As células precisam ser bem supervisionadas. Muito importante que o supervisor, antigamente eu supervisionava a célula de forma errada. Então eu ia numa célula e eu ficava lá sentado, ninguém me apresentava, eu não sabia supervisionar direito, eu chegava lá e ficava lá, e às vezes os irmãos ainda pediam, o líder falava: não, o pastor está aqui, então o pastor vai fazer a célula. Meu Deus, eu não estou aqui para fazer a célula. Mas no começo, eu até fazia algumas coisas lá, eu ficava na célula, como se fosse um visitante na célula. Creio que alguns, só eu que errei nessa área, ou vocês também erraram algumas vezes? Então, aí, o que aconteceu? Eu fiquei ali como se fosse um visitante, eu ficava toda a célula lá, participando e orando pelos enfermos e tal, e eu anulava a função do líder.
Você é um supervisor na célula, você está ali para supervisionar, para observar o que tem ali para ser feito. Pastor, você já pregou no domingo, já fez a mensagem, aquela mensagem é para o líder ministrar, compartilhar, ser um facilitador na célula, não é para ele, nem ele é para pregar. Não é para a gente pegar a palavra e ficar pregando novamente na célula. Nós estamos ali apenas para observar, para supervisionar, para ver o que tem ali que não está legal ali para a gente consertar. Então agora o que eu faço? Juntamente com os discípulos, a gente passa uma célula, 2, 3, 4, às vezes a gente passa 5 células numa noite, dependendo da distância uma da outra. Então nós passamos em uma, o líder, nós treinamos nosso líder, ele nos apresenta, ele traz uma palavra de encorajamento ali, e vemos uma checada, vamos para outra, ele nos apresenta, e assim nós vamos fazendo a supervisão das células. Uma boa, repete comigo, uma boa estrutura de supervisão é muito importante. Também podemos ter uma boa estrutura de discipulado. Quem discipula quem nessa organização? Porque você chega e fala, um pastor nos procurou um dia e falou assim: olha, pastor, eu queria o discipulado, mas eu não queria a célula. Como é que eu faço? Eu queria discipular todo mundo, mas eu não queria a célula. Já vou te adiantar, não funciona. O discipulado funciona dentro da estrutura celular. Se você não tiver uma boa estrutura celular, você vai ter dificuldade no discipulado também. Tá certo? Que eu não quero entrar em detalhes aqui, porque nos detalhes você entra no workshop. Muito bem, uma boa estrutura do Tadel, estrutura de prestação de contas, muito importante. No início, o que eu fazia? Eu fazia um GD com os discípulos e fazia comunhão. No outro GD era comunhão. Não tinha prestação de conta. E aí não era mais comunhão, era koinonite. Era tanta comunhão, que não resolvia nada ali. Aí eu pensei assim, bom, então é o seguinte, agora eu vou fazer prestação de conta no GD. GD, para quem não sabe, é grupo de discípulos, ou grupo de discipulados, você pode chamar aí. Bom, aí o que eu fazia? Agora então eu faço o seguinte, eu vou fazer uma prestação de conta dentro do GD. Aí eu saí de um extremo para outro extremo. E eu fazia um GD com os nossos discípulos, e chegava e pegava a folhinha aí, como é que está a sua célula? E essa vida aqui, você foi atrás dela, aí você checou, e você ligou, e isso aqui, e como é que está fulano, e por que falta 3 vezes na célula? Nós temos um sistema que nós temos, se falta 1 vez na célula, nós sabemos, 2 vezes a gente sabe, 3 vezes, 5 vezes, pessoa por pessoa, setor por setor, área por área, nós sabemos quase 2.000 pessoas, tudo o que está acontecendo com a vida dela, tudo no sistema. Detalhe, nós temos tudo de forma sistematizada, ou sistematizada é isso mesmo, né? Muito bem, nós temos tudo isso no sistema. Então a gente pegava, ia checando, abre o computador, abre o iPad, abre o iPhone, qualquer coisa aí, e vai lá e vai checando tudo. Aí lá atrás a gente fazia isso no GD. Aí o GD ficava muito pesado, porque o GD tinha o propósito de fazer comunhão, e não era de prestação de contas. Eu não fazia prestação de conta, quando eu fui fazer, comecei a fazer de forma errada. Depois o que eu fiz? Agora a gente faz uma reunião de prestação de contas com os discípulos, eles fazem a cada 15 dias com os discípulos dele, nós chamamos de RPC, Reunião de Pastoreio e Cuidado. Porque se eu chamo de prestação de contas, as pessoas assustam. É que é uma empresa, não sei o quê. Então eu chamo de RPC, Reunião de Pastoreio e Cuidado. Bom, aí o que acontece? E a cada um tempo nós fazemos um GD para estar junto, ter comunhão, orar junto e comer junto, comer aquela costela no bafo. A especialidade lá do Riacho Grande é costela no bafo, né? Ou peixe. Tem um pessoal que às vezes sai daqui para ir comer costela no bafo lá. Não é, Ricardo? É assim? Bom, aí, querido, aí nós começamos a organizar o negócio. Então, uma estrutura de prestação de conta é fundamental. Pastor, se você tem célula, setor, área, seja o que for, e não tem prestação de conta, tem alguma coisa que está faltando na estrutura. É preciso organizar. A estrutura é muito importante, mas não é a essência do crescimento na visão MDA. A essência do crescimento na visão do MDA não é a estrutura.
Se você perder um pedaço do osso do seu pé, mesmo sendo uma criança, se perdeu um pedaço, a metade do braço, ela continua crescendo, aleijado, atrofiado, mas ela vai crescer. A estrutura é fundamental, mas não é o essencial. Segundo lugar, para você crescer como igreja, para a sua igreja crescer, para que a gente possa crescer como igreja, nós precisamos ter bons princípios. E o MDA tem princípios tão poderosos. Princípio do discipulado. Você discipular todo mundo da sua igreja é fundamental, e nós não vamos trabalhar aqui cada princípio, mas citar alguns princípios de cura. Muito importante, a pessoa chegou alguns pastores para mim, nós discipulamos 7 pastores de fora, de outras igrejas, e chegou algum pastor para mim, e aquele pastor estava com problema com a esposa, e com uma dificuldade enorme, a esposa não andava junto com ele, e ele estava com a igreja que não crescia. Claro, o pastor não estava conseguindo nem pastorear a esposa dele, os filhos dele estavam com dificuldade, querido. Então a primeira coisa, nesse caso, não é tratar a igreja, a célula, o discipulado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é tratar a família do pastor. A família do pastor é mais importante do que a igreja do pastor. Precisa resolver esse problema em relação à esposa, em relação aos filhos. Então essas questões precisam ajudar esse líder, esse pastor, a resolver os problemas que ele tem na sua família. Então, um princípio de cura. Então ele começa a confessar aquele negócio. Confessamos os nossos pecados, as nossas dificuldades a uns aos outros para sermos curados. E confessamos a Deus para sermos perdoados. Amém? Princípio de amar até o fim. Amar. Jesus diz, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Estamos lembrando de alguns princípios aqui. Nós não podemos deixar de amar ninguém, mesmo que aquela pessoa seja um Judas no nosso time, nós temos que continuar amando até o fim. Não foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Quantos querem ser como Jesus? Levante sua mão e aplauda o Senhor. Não perder nenhum. Jesus, a Bíblia fala, Pai, lá no João capítulo 17, ele chega, ora e fala, Pai, aqueles que o Senhor me deu, não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a sua palavra. Princípio de não perder nenhum, nós acreditamos que ir atrás, fazer todo o esforço, buscar, se humilhar, para a gente não perder nenhum membro da nossa igreja. Pastor, todos os membros da sua igreja são importantes, pastor. Em nome de Jesus, você vai fazer uma transição, faça isso de forma muito sábia. Não deixa que nenhum se perca, porque Jesus ama essas pessoas. Cada vida é importante para Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 14, a Bíblia fala assim, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Nenhum pode se perder, todos são importantes. Princípio de viver em humildade, na nossa liderança, mas é tão gostoso essa simplicidade, esse coração simples, e nós aprendemos isso com os nossos líderes. Pastor Gomes, pastora Márcia, pastor Neive, pastor Paulo Jeffrey, tantos outros líderes, pastor Odilon, que homem maravilhoso, é incrível. Quase 10 mil membros, uma simplicidade. Pastor Geraldo, meu Deus do céu. Tenho convivido com esses homens de Deus, um pastor que tem uma igreja de mais de 60 mil vidas. Encontra com ele, eu fico em crise, Ricardo, cada vez que eu encontro com esses homens de Deus. Eles teriam tanto motivo para poder se achar, eu sou o cara, mas são servos, até hoje são servos. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. Isso é uma das coisas, talvez é um dos princípios que mais influencia a nossa vida. Não é célula, não é discipulado, tudo isso é muito importante. Mas se você convive com pessoas assim, isso marca muito a sua vida, amém? Princípio de viver em humildade, princípio de viver de forma alegre, né? Viver alegria, pastor, a sua igreja, para ela crescer, você precisa expressar a alegria, a vida de Deus, precisa ser expressa através da sua vida. Eu estava numa igreja pregando, e a igreja era muito tradicional, e eles cantam aquele hino assim, glória, glória, aleluia.
Muitos aqui conhecem. E é muito lindo esse hino. Glória, glória, aleluia. Só que na hora de falar glória a Deus, eles não falam. E eu falei para os líderes ali, mas qual é a diferença? Cantar glória a Deus e falar glória a Deus. Aí eu falei, eu pregando ali, falei, qualquer coisa não me chama mais, né? Sempre quando eu passo lá, o pessoal me pede para eu pregar. Falei, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês estão tão tristes, mas tão tristes, que se eu fosse um crente e passasse na rua, se fosse um incrédulo e passasse na rua, eu não queria ser crente nunca na minha vida, olhando para a cara de vocês. Todo mundo assim, cochila. Aí eu descobri por que eles não gostam que bate palma. Eles não gostam, a igreja quando é muito tradicional, não gosta que bate palma. Você bater palma incomoda. Por quê? Porque acorda aqueles que estão dormindo. É? Então, queridos, são alguns princípios de unidade, mas é muito gostoso, né, Ricardo, a gente viver em unidade, como é gostoso isso, né, Luiz? Cleitão, é muito gostoso, você é demais, cara. Aqui, o apóstolo Joel, meu Deus, que camarada 10, é muito gostoso a gente ser purê de batata, como diz o pastor Eibe, nada de ser batata isolado, ser purê, muito gostoso, princípios de lealdade, isso é muito forte, tantos princípio de honra, tem um princípio aqui, que a gente não fala muito sobre ele, talvez você vai se assustar, mas é o princípio do descanso sabático. Em outra palavra, você vai falar, pastor, você é judeu? Não, sou nada judeu. É o princípio de guardar o sábado, irmãos. Aí você vai falar, mas pastor, você guarda o sábado? É o princípio, não é o sábado em si. Nós precisamos lembrar que Deus trabalhou 6 dias, e no 7º, o que aconteceu com ele? Ele descansou. E você pensa que você é o Superman, que você não precisa descansar, pastor? Nós reservamos um dia por semana, e eu estou passando por aí, estou pegando o pé deles. Esse dia é sagrado, estamos nos disciplinando, não fazemos nada, a não ser se alguém morre, nós vamos dar um jeito de congelar, fazer alguma coisa, embalsamar, para deixar para fazer o velório no dia seguinte. Se a gente puder, tem hora que não dá. Se puder, falar, não dá para velar mais um dia esse negócio aí, né, Ricardo? Mas hoje é o dia da minha família, querido. O dia da minha família é tão importante. É o princípio de você descansar. Tem pastores que começam e estão tão afoitos, que ele vai falar, eu vou trabalhar de dia e de noite e tal, e vou implantar célula isso e tal, e vai ser rapidinho. E aí ele para no meio do caminho. Sabe por quê? Fica estressado, fica fadigado. E ele para, e ele não aguenta. Querido, o mais importante não é como você começa, mas é como você termina o seu ministério em Cristo Jesus. Esse princípio ele é muito poderoso, muito importante. São coisas que a gente aprende, apesar de não usar o nome de sábado, mas é um princípio de gratidão, princípio de generosidade, são generosos. Nunca vi tanta gente generosa assim. Princípio de cuidar bem da família, cuidar bem e assim por diante. Esses princípios são importantes para o crescimento da sua igreja, mas não é o essencial. Não é o essencial. Os princípios nós podemos chamar aqui de tendões no corpo. O corpo foi formado, veja bem, o profeta profetizou, aí o esqueleto foi formado, o esqueleto é a estrutura. Agora, temos os princípios que nós podemos chamar de tendões, porque depois do esqueleto vieram os músculos, os tendões, e foram acrescentados naquele corpo. Para sua igreja crescer, querido, em primeiro lugar, você precisa de uma boa estrutura. Em segundo lugar, você precisa de bons princípios. Em terceiro lugar, você precisa de bons métodos. Como fazer uma boa célula, como fazer uma boa reunião de discipulado, tudo isso é muito importante. Como discipular de forma profunda, pastor Elcio falou ontem à tarde aqui, como discipular de forma profunda,
como montar uma célula protótipo boa para que ela possa multiplicar, isso é muito importante. Como multiplicar minha célula. Todas essas coisas são muito, muito, muito importantes. E esse como fazer, nós podemos chamar de carnes. A carne, primeiro, o esqueleto foi formado, depois vieram os nervos se formando nesse esqueleto, e depois veio a carne. Nós podemos chamar de carne. Podemos também chamar de pele as estratégias. Nós temos a visão do purê de batata, a visão do o fator Barnabé, do GE, são estratégias que nós temos dentro do MDA para que nós possamos alcançar vidas para Jesus. E isso é muito importante, é muito importante. Queridos, eu queria chamar o pessoal do grupo de louvor aqui na frente. Queridos, a estrutura é muito importante para o seu crescimento ministerial. Os princípios são fundamentais, mas são muito, muito importantes. Uma igreja que não ensina princípios corretos, então ela vai ter muita dificuldade. Os métodos, como fazer, como aplicar cada um dessas coisas, esses métodos são muito importantes, fundamentais. Mas tudo isso não é a essência de crescimento na visão MDA. A essência do crescimento. O corpo foi formado, se você pegar lá o livro de Ezequiel, é muito claro. Olha só, queria que você voltasse lá um pouquinho, para você entender. Diz a palavra, lá no finalzinho, versículo 5 em diante, diz assim: diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Aqui nós temos o esqueleto, que é muito importante, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões. Nós temos os nervos, os tendões, que são muito importantes. E no caso aqui são os nossos princípios dentro do MDA, para que possa crescer as nossas igrejas. Os tendões são muito importantes, a carne é muito importante, a pele é muito importante. Mas a palavra diz assim: mas não havia espírito neles. Você pode ter um esqueleto, você pode ter tendões, você pode ter a carne, a pele, tudo perfeitinho, e o corpo continua morto. A essência do crescimento da igreja não depende, não está no esqueleto, que é muito importante. Não está nos nervos, não está na carne, não está na pele. A essência do crescimento está na vida. Uma criança, ela pode ter tudo isso, se ela não tiver vida, ela não vai crescer. Vai ser apenas um defunto no chão. Ela não vai crescer. Querido, o que é nós, como igreja, mas depois que você coloca todos esses valores em prática, eu não estou dizendo que não é importante, todos esses valores são muito importantes. Depois que você coloca todos esses valores em prática, não esqueça que isso não é o suficiente. Ei, pastor, tem igrejas no MDA que não estão crescendo. Ele pega e faz isso: mas eu fiz tudo aqui, onde eu estou errando? Eu coloquei isso, eu coloquei aquilo, e eu estou fazendo assim, estou fazendo uma célula protótipo bonitinho, eu fiz tudo certinho, e eu também tenho uns métodos, eu estou aplicando isso, mas o que está acontecendo? Porque não estou vendo o resultado.
A vida de Deus precisa estar presente nesse corpo. A vida de Deus, a vida de Deus. E a vida de Deus só tem uma forma. Nós precisamos lembrar aqui que os discípulos de Jesus, eles ficaram full time com Jesus. Eles foram discipulados full time, durante 3 anos e meio aproximadamente. No final, Ricardo, todos eles eram carnais. Pedro negou Jesus, o pastor Eibe falou ontem aqui. João, quando Jesus foi para a cruz, todos correram. Pedro, que era o mais corajoso, estava mais perto. Todo mundo fala de Pedro, mas os outros, Jesus nem viu. Estava longe. Um estava disputando, dá para eu sentar à tua direita? E o outro, dá para sentar à esquerda? Jesus, antes de ir para a glória, ele falou assim, olha, vocês não entenderam nada, então senta todo mundo aí. Pegou uma bacia e uma toalha e começou a lavar os pés deles, um a um. Todos os discípulos, eles se submeteram a um processo intenso discipulado, que é muito importante, pastor. Jesus tinha uma célula dele, que ele discipulava de forma profunda esses discípulos. No final, quando Jesus ressuscitou em Atos capítulo 1, Jesus aparece para eles, e eles falam, Jesus, é agora, mestre, é agora, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Até aí eles não estavam entendendo nada. Jesus, em outras palavras, disse para eles, não importa vocês saberem a respeito dessas coisas agora, mas fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Espere a promessa do Pai, porque vocês serão revestidos de poder, ou seja, vocês terão vida. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa de vida, para me ser testemunha. Sabe, pastor Cleiton, sabe por que muitos dos nossos líderes estão querendo parar e desistir e entregar a célula? Porque não faz TSD todo dia. Querido, quando não oramos todos os dias, a vida, a presença do Espírito Santo não acontece em nossa vida. Tudo se torna difícil. A gente se torna como um carro que o líder fica empurrando, porque empurra um pouquinho, ele pega no tranco, você solta, ele morre. Porque não tem o combustível para andar. E a gente, vamos lá, líder, vamos lá, e vamos lá, a gente empurra para cá, um aqui, e solta, ele para, pô, outro aqui, ele para, e pô, outro ali, ele para, pô. Está faltando o combustível, a presença manifesta do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Está faltando o combustível, pastor. Está faltando o combustível, pastor. Deixa eu falar uma coisa para você, tem uma coisa que você não vê no MDA, eu tenho visto. Você pode falar, pastor, você pode falar sobre a essência do crescimento do MDA? Posso, porque eu tenho visto. Quando a gente anda muito próximo, a gente vê esses homens de Deus. O MDA não é uma visão do pastor Eibe. Para quem pensa, não, é do pastor Eibe, é do pastor Eibe. Se fosse do homem, passaria rapidamente. Não é do pastor Eibe. É uma visão do Espírito de Deus para a sua igreja. O MDA nasceu debaixo de muita oração, muita oração. Esses homens oram muito, irmãos, oram muito. Agora o pastor, como que está a sua vida de oração? Nós precisamos em nossos dias gerar em nossas igrejas uma cultura de oração. A vida de Deus precisa acontecer nesse corpo de forma abundante, pastores. Não pode ser superficial, tem que ser plena, tem que ser vida plena. Vida plena. Eu tenho conversado com os nossos discípulos, e eles estão aqui presentes. No ano passado a gente estava treinando em oração, então eu falei, nós vamos orar 1 hora por dia de forma disciplinada, todos os dias, chegar mais cedo e orar 1 hora por dia. Aí esse ano eu falei para ele, agora que nós já treinamos em 1 hora, nós vamos orar 2 horas. 2 horas, das 7 às 9, todos os dias orando.
Só oração. Eu disse para ele: vocês não precisam me acompanhar, se vocês não quiserem, mas no ano que vem eu estou me preparando, porque eu vou orar 3 horas por dia, todos os dias. Queridos, não existe avivamento sem oração, não existe crescimento sem a vida de Deus, e a vida de Deus depende de uma vida de oração. Todos nós, começando pela minha vida, a sua vida, a vida dos nossos discípulos, dos discípulos dos nossos discípulos, de toda a igreja só vai viver a plenitude de Cristo na face da terra, quando todo mundo levar a sério uma vida de oração. Uma vida de oração. Dê algum exemplo de algum avivamento que aconteceu, de algum crescimento explosivo sem oração. Eu não conheço um. Lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, todo mundo fala da Rua Azusa. Na verdade começou na rua, não sei o que, Bray lá. Alguém pode me ajudar? Bonnie Bray. Vamos falar da Rua Azusa, porque ficou lá acho que só uma semana. Nós fomos lá em Los Angeles, mês de setembro. A gente viu lá onde começou a casinha lá, na Rua Bonnie Bray. Depois eles foram para a Rua Azusa. Samuel Seymour, é isso? William Seymour começou lá. Ele foi rejeitado lá por uma igreja que ele ia pregar sobre o Espírito Santo, mas ele não tinha experiência com o Espírito Santo. Aí ele foi rejeitado, o pastor não deixou ele pregar. Ele foi para uma casinha e falou: agora nós vamos orar, e nós vamos orar, e nós vamos orar. E começou a orar e não parou mais de orar. Eles ficaram até no outro dia orando, e o fogo do Espírito Santo, a vida de Deus se manifestou naquele lugar. Todos os avivamentos na história aconteceram fundamentado em oração. Só que qual que era o erro? Não tinha uma estrutura, não tinha princípios, até que tinha alguns, muito importantes, mas não tinha uma metodologia. O Wesley começou também com oração, lá na Universidade de Oxford. O pastor Joel está aqui, no Clube Santo, e orava, e orava, e orava, e orava. Só que ele tinha uma metodologia na forma dele, e nasceu o movimento metodista, que é uma bênção no mundo todo. Mas quando parou de orar, vai parando de funcionar. Pastor, líder, querido, você que está aqui nesta tarde, não se esqueça, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós dependemos dEle, nós dependemos da graça dEle, dependemos da bondade dEle. Nós não dependemos, como o apóstolo falou, eu falei: para, porque senão você vai pregar minha mensagem. Nós não dependemos do método, nós não dependemos das estratégias, tudo isso é muito importante. Nós não dependemos apenas do princípio, porque a letra só, sem um espírito, ela é morta. Não dependemos apenas dos princípios, nós dependemos da graça de Deus, da manifestação de Deus. Então, qual que é a essência do crescimento na visão do MDA? Todos esses pastores, você não vê, liga para o pastor Ebe de manhã para ver se você consegue falar com ele. Eles estão orando 3, 4 horas na presença de Deus, buscando a Deus, muito tempo com Deus, muita comunhão com Deus. Pastor, Jesus começou o seu ministério com oração. Ele foi ungido. Lucas capítulo 3 fala que no batismo dele, ele recebeu a unção do Espírito Santo na sua vida. Em seguida, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ficou ali jejuando e orando durante 40 dias, antes de começar o seu ministério. Jesus manteve o ministério dele debaixo de oração. Todo instante você vai ver Jesus orando. De manhã bem cedo, quando ainda era escuro, Jesus foi para o monte orar. Você vai ver isso escrito várias vezes na palavra. Jesus manteve o seu ministério debaixo de oração. E Jesus encerrou o seu ministério com oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Os discípulos ficaram ali próximo dele, ele saiu para orar. Quando voltou, estavam dormindo. Pastor, não fique dormindo, líder, não fique dormindo. E Jesus chegou e falou assim: mas nenhuma hora, uma horinha só, vocês não podem vigiar comigo, não podem orar comigo, nenhuma horinha. Ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade, está uma correria, levanto cedo, levo meu filho na escola e faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo para orar. Oração é prioridade para tudo que é importante para a tua vida, meu irmão. Você tem tempo. Oração é prioridade. Davi, que tal? Você acha que você tem menos tempo que Davi? Davi era um guerreiro. Ele estava na guerra, e ele ia guerrear, ele era atacado, era inimigo para todo lado, o dia todo, a noite toda, e Davi estava sempre na presença de Deus, orando, consultando e adorando o Senhor. Ele encontrava tempo para adorar, para orar. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o ministério dele dependia da comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus. Davi expandiu e conquistou para todo lado. Você também, pastor, você vai conquistar. Você vai crescer. Você vai multiplicar. E eu posso profetizar pelo Espírito na tua vida. O texto termina dizendo assim: e era um exército enorme. É profetizar na tua vida, a sua igreja, pastor, vai ser um exército enorme em nome de Jesus. Só que não se esqueça que não basta ter a estrutura, não basta ter os princípios, não basta ter o método. É preciso você ajoelhar, dizer: Senhor, eu dependo da tua graça. Eu não dependo do método, eu não dependo da estrutura, eu não dependo do modelo, eu não dependo de estratégia, mas eu dependo da graça do Senhor. É pela tua graça, é pelo teu Espírito, é pelo Espírito de Deus que há vida no meio da igreja. É pelo Espírito Santo que a igreja cresce. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar um cântico. Se você entende a mesma coisa que eu, pastor, que é pelo Espírito Santo que a igreja cresce, que você depende dele e que você precisa muito dele, você, enquanto nós vamos cantar, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Nós juntos nós vamos clamar ao Espírito Santo nesse instante. Chiricalabaçu.